Como a mente milionária funciona 3 jogadas à frente da realidade. Você já percebeu que milionários parecem prever o futuro? Enquanto a maioria das pessoas reage ao que está acontecendo agora, eles já anteciparam 3 movimentos à frente. Não é sorte, não é intuição mágica, é pura arquitetura mental. E a verdade é que essa forma de pensar não nasceu nos escritórios de Wall Street. Ela foi forjada há séculos, nos salões onde mestres encaravam tabuleiros e adversários, calculando não apenas a próxima jogada, mas todo o desdobramento futuro da partida. Os milionários modernos operam com a mesma lógica. Eles não jogam para vencer hoje. Eles estruturam suas decisões para dominar amanhã, depois de amanhã e os próximos 10 anos. Quando Warren Buffett investe em uma empresa, ele não está olhando o trimestre seguinte. Ele está visualizando décadas. Quando Ray Dalio construiu a Bridgewater Associates, ele não criou apenas um fundo de investimento. Ele desenhou um sistema de princípios que funcionaria independente das circunstâncias externas. Isso é pensamento estrutural. Isso é xadrez mental aplicado ao mundo real. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. Essa habilidade não é genética. Ela é treinável. A diferença entre alguém que reage e alguém que antecipa está na forma como seu cérebro processa a informação. Jogadores de alto nível não veem peças isoladas. Eles veem padrões, sistemas, encadeamentos de causa e efeito. E os milionários? Eles fazem exatamente a mesma coisa com negócios, mercados e oportunidades. Pense em Charles Koch, que transformou a Koch Industries em um império avaliado em mais de 100 bilhões de dólares. Ele não construiu isso tomando decisões impulsivas. Ele aplicou o que chamou de administração baseada em mercado, um sistema onde cada movimento era calculado, cada risco era medido e cada oportunidade era explorada apenas quando o tabuleiro estava favorável. Isso não é gestão comum. Isso é estratégia de alta performance inspirada na lógica do enxadrista, que visualiza o jogo completo antes de mover a primeira peça. E se eu te dissesse que você pode desenvolver esse tipo de visão? Que é possível treinar seu cérebro para deixar de ser refém das circunstâncias e começar a criar as condições para o seu próprio sucesso? A mente milionária não é um mistério, é uma metodologia. E ela começa quando você entende que cada decisão que você toma hoje está moldando o tabuleiro do seu futuro. Cada escolha é uma peça posicionada. Cada ação é um movimento estratégico. A questão não é se você tem talento. A questão é, você está jogando xadrez ou damas? Porque enquanto você move uma peça por vez, esperando o próximo turno, os milionários já organizaram uma sequência de jogadas que vai culminar em xeque-mate, enquanto você ainda está decidindo o primeiro movimento. Eles não pensam em jogadas. Eles pensam em sequências. Eles não reagem. Eles orquestram. Deixe nos comentários a palavra estratégia, se você quer aprender a pensar 3 passos à frente. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa aquele like e se inscreve no canal. E se você descobrisse que milionários nunca jogam sozinhos, aqui está uma verdade que poucos admitem. Nenhum grande milionário construiu seu império sozinho. E isso não é sobre ter uma equipe. É sobre entender que o jogo nunca foi individual. Os grandes enxadristas sabem disso há séculos. Eles estudam partidas de outros mestres. Eles analisam derrotas, eles aprendem com oponentes. E os milionários? Eles fazem o mesmo, mas no mundo dos negócios. Pegue John Rockefeller. Ele não inventou o petróleo. Ele não descobriu poços mágicos. O que ele fez foi estudar meticulosamente o mercado, entender os movimentos dos concorrentes e antecipar as jogadas da indústria. Ele observava, aprendia e então atacava com precisão cirúrgica. Rockefeller transformou a Standard Oil em um monopólio porque ele enxergava o tabuleiro completo. Ele sabia onde cada peça estava e como cada jogador iria se mover. Mas a genialidade dele não estava apenas em antecipar. Estava em colaborar e controlar. Ele formou alianças estratégicas, comprou concorrentes antes que se tornassem ameaças e estruturou acordos que pareciam beneficiar todos, mas que secretamente consolidavam seu domínio. Isso é xadrez em sua forma mais pura. Controlar o centro do tabuleiro, limitar os movimentos do adversário
e avançar quando a vitória é inevitável. E o mais fascinante, essa mentalidade não morreu com Rockefeller, ela evoluiu. No mundo moderno, vemos isso em investidores como Carl Icahn, que entram em empresas não para destruí-las, mas para reposicioná-las no tabuleiro corporativo. Ele identifica empresas mal geridas, assume o controle e reorganiza as peças, até que a jogada vencedora seja óbvia. Ele não está improvisando. Ele está executando uma sequência calculada que foi planejada meses, às vezes anos, antes. A lição aqui é clara. Alta performance não é sobre trabalhar mais. É sobre enxergar mais. É sobre entender que cada pessoa ao seu redor, cada concorrente, cada parceiro, é uma peça no tabuleiro. E você precisa saber onde cada uma está, como elas se movem e como você pode posicioná-las a seu favor. E se você aplicasse isso na sua vida? E se, em vez de reagir ao que acontece, você começasse a estudar os padrões, a observar como as pessoas ao seu redor tomam decisões, a antecipar movimentos antes que eles aconteçam? Essa é a diferença entre alguém que sobrevive e alguém que domina. Os milionários não têm medo de aprender com os outros. Eles estudam biografias, analisam fracassos, conversam com mentores. Eles sabem que cada grande jogador antes deles deixou pistas sobre como vencer, e eles usam essas pistas para construir suas próprias estratégias. Eles entendem que o conhecimento acumulado pela humanidade é um arsenal à disposição de quem souber onde procurar e como aplicar. Comenta tabuleiro se você está pronto para enxergar o jogo completo. E se você está curtindo, já sabe, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Por que milionários sacrificam peças pequenas para ganhar o jogo inteiro? Essa é a parte que a maioria das pessoas não aguenta ouvir. Milionários sabem que, para vencer no longo prazo, às vezes você precisa perder no curto prazo. Eles sacrificam peças menores para garantir a vitória maior. E isso não é crueldade, é estratégia. É a diferença entre ganhar uma batalha e ganhar a guerra. Nos tabuleiros de xadrez, os grandes mestres são famosos por isso. Eles oferecem um peão, um cavalo, até uma torre, se isso significa abrir caminho para o xeque-mate. Eles não se apegam, eles não hesitam. Eles calculam o custo, avaliam o benefício e executam. E os milionários fazem exatamente a mesma coisa. Olhe para Andrew Carnegie. Ele começou como um simples operário de telégrafo, mas entendeu algo fundamental. Você precisa investir em si mesmo antes de colher os frutos. Ele sacrificou conforto, lazer e segurança imediata para estudar, para aprender sobre aço, sobre mercados, sobre pessoas. Cada hora que ele passou estudando era uma peça sacrificada no presente para garantir o império no futuro. E funcionou. Carnegie se tornou um dos homens mais ricos da história. Mas o sacrifício não é apenas sobre tempo ou dinheiro. É sobre ego. É sobre estar disposto a parecer errado hoje para estar certo amanhã. Os milionários modernos sabem disso. Eles aceitam críticas. Eles admitem falhas. Eles pivotam quando necessário. Porque o orgulho é uma peça que não vale a pena manter no tabuleiro se ela está impedindo o xeque-mate. Pense em Howard Schultz, da Starbucks. Ele fechou todas as lojas americanas por um dia inteiro, para retreinar os funcionários. Imagine o custo. Imagine a crítica. Mas ele sabia que sacrificar um dia de lucro garantiria anos de excelência. Isso é visão de longo prazo. Isso é pensar como enxadrista. E aqui está o que separa os milionários do resto. Eles não se prendem ao que já investiram. Eles não caem na armadilha do custo afundado. Se um negócio não está funcionando, eles cortam. Se uma estratégia falhou, eles mudam. Eles não desperdiçam energia protegendo peças mortas. Eles reorganizam o tabuleiro e seguem em frente. E se você começasse a ver suas decisões assim? E se você parasse de se apegar ao que já investiu e começasse a perguntar: esse movimento me aproxima do xeque-mate? Porque enquanto você protege peças inúteis, os milionários já sacrificaram as deles e estão 3 movimentos mais perto da vitória. A disciplina de sacrificar o pequeno pelo grande é o que constrói impérios. É o que transforma sonhos em realidade. E é exatamente o que você precisa dominar se quiser jogar no mesmo nível.
Comenta sacrifício, se você está pronto para abrir mão do que não te serve mais. Deixa o like se o vídeo está valendo a pena. Como os milionários transformam pressão em vantagem estratégica. Aqui está algo que ninguém te conta. Milionários não fogem da pressão. Eles a usam como combustível. Enquanto a maioria das pessoas entra em pânico quando o tabuleiro fica difícil, os milionários enxergam oportunidade. Eles sabem que é exatamente nos momentos de caos que os jogos são decididos. Nos campeonatos mundiais de xadrez, os grandes mestres brilham sob pressão. Quando o tempo está acabando, quando o adversário está atacando, quando tudo parece perdido, eles encontram a jogada que vira o jogo. E sabe por quê? Porque eles treinaram para isso. Porque eles sabem que a pressão revela quem realmente domina o jogo. Os milionários operam da mesma forma. Durante a crise financeira de 2008, enquanto milhões entravam em pânico, investidores como Warren Buffett compraram ações a preços históricos. Ele não estava com medo, ele estava calculando. Ele sabia que o mercado eventualmente se recuperaria e que aquele era o momento de posicionar suas peças para o futuro. Isso não é coragem cega, é preparação encontrando oportunidade. A diferença está na mentalidade. Quando você está sob pressão, seu cérebro pode entrar em modo de sobrevivência ou em modo estratégico. A maioria escolhe sobreviver. Os milionários escolhem estrategizar. Eles respiram fundo, analisam o tabuleiro e perguntam: onde está a oportunidade escondida nesse caos? Pense em como Richard Branson construiu a Virgin. Cada vez que ele enfrentou uma crise, ele não recuou. Ele atacou. Quando sua gravadora estava ameaçada, ele entrou no mercado de aviação. Quando as companhias aéreas estavam em crise, ele expandiu. Ele transformava a pressão em movimento ofensivo. Ele não jogava na defensiva. Ele contra-atacava. E aqui está o segredo. Você não precisa ser um gênio para fazer isso. Você precisa de disciplina. Você precisa de preparação. Você precisa treinar sua mente para, nos momentos difíceis, não perguntar por que isso está acontecendo comigo, mas sim como eu uso isso a meu favor. Os milionários sabem que o jogo nunca é sobre as peças que você tem. É sobre como você as usa. É sobre transformar desvantagens em alavancas. É sobre enxergar o que os outros não veem quando o tabuleiro está em chamas. E se você começasse a fazer isso hoje? E se na próxima vez que a pressão aparecer, você parasse, respirasse e perguntasse: onde está minha jogada vencedora? Porque enquanto você está reclamando da pressão, os milionários estão usando ela para construir impérios. A alta performance não acontece na zona de conforto. Ela acontece quando você está com as costas contra a parede e ainda assim encontra o movimento perfeito. E essa habilidade, ela define quem vai dominar o jogo. Comenta pressão, se você está pronto para transformar desafios em vitórias. Deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso.